Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português. Estamos chegando para mais um episódio pós-semana 9, é isso, né? Pós-semana 9, depois dessa vitória contra o Kansas City Chiefs, 28-21 para o Buffalo Bills. Nós vamos conversar sobre isso e um pouco mais hoje nesse programa. Hoje eu tô aqui mais uma vez com o parceiro Bruno Milioni. Seja muito bem-vindo, Bruno. Tamo junto. Opa, eu que agradeço. Muito obrigado aí mais uma vez por estar podendo participar. Uma semana muito feliz, uma semana que a gente estava preocupada, estamos aí agora felizes. Então vamos falar sobre esse episódio que vai nos dar aí muita alegria. E assim, também críticas também, né? Sempre tem que ter críticas. Tem que ter críticas porque se não tiver crítica significa que a gente não está avaliando corretamente. É isso. O Bruno Milioni, antes da gente começar a falar sobre o jogo em si, né? Essa vitória do Buffalo Bills, a gente tá gravando aqui na terça-feira e se encerrou, né, o período de trocas aí da NFL. Hoje foi a trade deadline, né? Último dia aí que tivemos e não houve movimentação alguma na equipe dos Bills, né? Algo que esperávamos bastante, diga-se de passagem, nem que fosse por um mínimo ali, alguma coisinha, uma pasquinha. Mas enfim, não chegou nada, né, o Bruno Milioni? O que é que tu achou dessa inércia da equipe aí nesse momento? Bane, né, cara? O que esperar do Bane, né? Se é aquelas pessoas que já tinham ódio dele há um tempo atrás, cara, ele só vai aumentando o ódio mais e mais, assim, porque ele tá jogando na cara dos fãs, na cara da Bill Mafia, que, tipo, pra mim, do jeito que tá bom, não tem o que fazer. Tipo, beleza, pode ser que ele tenha tentado alguma coisa, pode ser que daqui a um tempo a gente descubra que ele tentou fazer alguma... Mas, cara, tentou, mas não conseguiu nada. E assim, se não conseguiu nada é porque a oferta não foi boa. A gente até teve algumas coisas que a gente começou a achar que poderia vir, né? Que nem a gente hoje mesmo teve mudança em cap, uma liberação aí de dinheiro. Então foi beleza, se teve a liberação é porque tá tentando alguma coisa. Conseguiu nada, cara, nada. Pô, nem um retornador de punt, sei lá, qualquer coisa, velho. Porque eu vou falar sobre isso daqui, que assim, cara, a gente não tem ninguém pra retornar, né, velho? Fica botando o Shaqiri, que é o único wide receiver que a gente tem pra ficar retornando. Então, tipo, nem isso pra tentar, sabe? Cara, qualquer coisa, velho. Qualquer coisa. Não qualquer coisa. Fala qualquer coisa, fica meio aleatório, né? Não, mas vamos lá. Pô, o wide receiver, cara, tinha uma galera boa pra gente conseguir pegar aí. Dava pra gente fazer trocas, sabe? Trocar primeiras, cara, de draft. Eu acho que, sei lá, a galera tem um preciosismo muito grande pelos primeiros picks, sabe? Dificilmente às vezes dá certo. Então, cara, troca isso, vamos conseguir reforçar. Foi escancarado nesse começo de temporada que a gente precisa de reforço. Para mim, ao meu ver, principalmente na ala de wide receivers, a gente precisa disso, precisamos dar isso ao Josh Allen. E o Bane cagou e andou. Então, assim, para mim só aumenta o meu ódio em cima do Bane, cara. Só aumenta me reforça o meu pensamento de incompetência desse cara. Incompetente é a palavra de Brandon Bane, cara. Cara, quando a gente volta um pouco no tempo, né? Lá na época do pós-draft e tal, rolou uma conversa sobre os Bills não selecionarem nenhum wide receiver, né, nas primeiras escolhas, às vezes escolher só um lá na sétima rodada, né? E o cara Isso. nem tá mais em Buffalo, né? E aí, quando a gente lembra que houve um programa lá nos Estados Unidos da torcida dos Bills, né? Comentando sobre isso. E aí a gente lembra que o Bane, ele ligou pro programa para falar que Foi. ele não tava preocupado com isso, né? Xingou. Que tava tudo certo, né? Ele, enfim, cara, isso aí só foi só mais um alerta, né? Uma uma red flag sobre ele, né? Por ele agir desse jeito, né? Às vezes eu fico com a impressão que eu tava até pensando nisso ainda agora,
que o Bini, ele, assim, ele tem uma vida meio tranquila, né? Sabe disso. Ele tem aval, tem apoio e tudo mais. E, cara, às vezes ele me parece muito. Qual é a palavra que eu queria usar uma palavra, mas sem um teor crítico muito forte, tá ligado? Vai lá, Mas às chama o cara de vezes bananão. ele me parece extremamente irredutível às ideias dele, né? Porque meses atrás ele tava com esse pensamento de que tava tudo certo. A temporada vem, a gente vê que não é tudo isso. Né? O ataque a gente sabe que não é tudo isso. Até os nossos olhares leigos conseguem perceber isso, né? E tal. Algo que muito na temporada passada acontecia é que muita gente, né, questionava que o Allen, principalmente quem não era a favor do, do MVP do Allen, né? E diziam que o Allen tinha ajuda, né? Tinha. E tal. Mesmo a gente falando, obviamente, e acusavam a gente de depreciar o próprio time para elevar o Allen, né? Um ano depois, a gente vê que era a única coisa que fazia aquele time rodar daquele jeito era o mais alto nível do Josh Allen, né? E a gente sabe, a gente já teve exemplos nessa temporada mesmo, que se o Josh Allen não tiver minimamente bem, às vezes ele tem que estar mais que bem para funcionar, né? Isso que é o problema, né? Sim. Esse que é o grande problema. E aí a gente vê que o ataque aéreo é morto. A gente hoje está contando com o Shaqiri e com o Kincaid, basicamente. E aí chega na trade deadline com toda essa questão. Ataque aéreo de Bills sofrendo, né? E aí não tem nada, tá ligado? É aquilo que eu comentei. Eu acho que o Bini sim ligou para New Orleans atrás do Shahid. Eu acho que ele ligou para outros times. Inclusive, hoje ainda saiu que ele supostamente estaria atrás do tipo Samuel. Aí eu falei, meu amigo, não vem, melhor não vir mesmo, né? Não, É tem melhor, coisa que é bom deixar onde tá. é melhor que não venha ninguém, mesmo se for para vir assim. Mas, sabe, o Shahid, que foi parar em Seattle, sabe? O ataque de Seattle agora tem uma grande arma com velocidade. Enfim, os outros nomes eram um pouco mais difíceis, né? Por exemplo, o Baiantou, mas era difícil de pegar ele, a gente sabe. Ainda mais com a lesão do Travis Hunter, no Jaguars e tudo mais. Mas o que eu falei foi o seguinte, cara. Eu acho que o Bini foi atrás. Cara, eu acho que foi, mas, por exemplo, o que é que eu imagino? Eu não vi direito quais foram os termos das trocas de Charry. Mas vamos, sei lá, supor que foi uma terceira rodada. Eu acho que não foi. Mas vamos supor que foi. Vamos lá que o Bini dá, sei lá. Ele liga pro GM do New Orleans Saints e fala: cara, eu tenho uma terceira rodada aqui pra ti. Aí o GM do New Orleans Saints fala: o cara aqui me deu uma terceira rodada e uma sétima. Quer fazer uma oferta melhor? Aí ele, cara, eu tenho certeza que o Bini fala: não, tchau, fecha. É isso. Eu tenho certeza que isso aconteceu, cara. É isso. Eu não sei é que isso. diabo é isso que acontece, cara. O Bini É uma parada sinistra. E aí vejo Consigo muitos imaginar essa cena. comentários. Eu vejo muitos comentários do pessoal falando, né? No post do, do, de vir sem nada no trade deadline. O que mais tem no final das contas é reclamação, né? E eu já vi 2 comentários questionando se ele realmente pensa se estão no caminho certo, né? E tudo mais. E, cara, eu sinceramente, eu realmente acho que eles pensam que tá no caminho certo.
Eu tenho certeza que o Vini pensa que tá no caminho certo. Mas Com ele é toda certeza. irredutível às ideias dele, né? Ele não muda, né? E isso é preocupante para a função dele, né? Ele não dá o braço a torcer por nada, né? Então, fico questionando aí e, como tu falou mesmo, né? A massa de haters do Brandon Beane, se já tinha uma torcida grande contra ele, hoje ajudou a fomentar um pouco mais a raiva contra essas movimentações da equipe, né? Com certeza. Eu consigo imaginar muito essa cena, e isso que você falou é perfeito, porque assim, cara, como que tem um general manager que não muda de ideia, que, tipo, deixa as suas convicções, ou sua cabeça, a sua... Cara, sabe essa coisa egoísta, essa coisa egocêntrica que talvez ele tenha, de que ele está correto, então, tipo, um time inteiro tem que pagar por isso. E claramente dá para ver de que ele pensa dessa forma, porque o Buffalo Bills vai lá e posta hoje mesmo né, nas suas redes sociais que o Everybody Eats, e põe lá o time com aquela cara. Então isso é uma resposta para todo mundo. Para todo mundo que estava ali na torcida esperando para que alguma coisa acontecesse, estava ali o Buffalo Bills, né, o time e a sua comissão técnica estava ali contando para a gente, é isso, nosso pensamento é esse. Os Bills estão ótimos, porque todo mundo come, porque todo mundo tá aqui, ó, todo mundo é distribuído, o time tá perfeito, tá rodando ótimo, a gente ganhou do Kansas City Chiefs, do que vocês querem reclamar? É isso que eles pensam. Só que eles não analisam, parece que não analisam os outros jogos. Como que os caras não analisam outros jogos? Como que os caras não pensam que nos playoffs esse time e essa ofensiva vai conseguir jogar do mesmo jeito que jogou contra o Kansas City? Que nem mesmo você mencionou. Se o Josh Allen não estiver minimamente jogando no seu nível máximo, a gente corre riscos. E ele precisa jogar não só no seu nível máximo, ele precisa jogar já com o especial, já entrar com o especial já lotado ali no máximo e jogar no modo Superman. Então, assim, cara, o Bane é ridículo. E os Bills postarem isso pra gente, pra mim foi um tapa na cara de falar assim, meu, vocês ficam tranquilos porque tá todo mundo bem. Foi o que o Bane fez. O Bane fez, né, nesse mesmo que você mencionou nos primeiros episódios lá, quando a gente tava falando, nessa ligação que ele teve na rádio, que estavam sim questionando o trabalho dele, de que a gente não pegou um wide receiver, que a gente não tinha um wide receiver número 1. Ele entrou para carcar os caras, para falar de que não precisa de wide receiver número 1, que os caras sempre reclamam, que não sei o quê. Nós, como torcedores, temos total direito de reclamar, e nós estamos assistindo o jogo e estamos vendo que nós precisamos sim. E eu tenho certeza que o Josh Allen também pensa isso. Pode ser que o Josh Allen seja tão nice guy que talvez ele não fale tanto, né, lá quanto ele deveria falar, cara. Mas ele sabe que ele precisa, porque é necessário, é uma posição necessária. E isso que você falou, eu consigo imaginar demais. Ele ligou, ofereceu alguma coisa, o cara falou, preciso de mais um pouco do que isso. Ah, não quero. E desliga. Então é revoltante, cara, revoltante. O Bane, ele tá entrando num patamar de Ken Dorsey pra mim, assim, precisa de tão puto que eu tô começando a ficar com ele. Isso aí é um problema que, infelizmente, não podemos resolver. Não. E aparentemente, o máximo que a torcida pode fazer é reclamar, né, questionar, mas reclamações e questionamentos também não resultam em nada no fim das contas, né? Então, o que é que Infelizmente, não. sobra? Tá ligado? Então, Ô Celino, será que aconteceu a mesma coisa que o General Manager dos Giants? Que isso daí foi triste. O cara achou que encerrava amanhã. O cara perdeu o calendário dele. E aí os caras impossível, velho. falou que ele achava que encerrava na quarta-feira. Pelo amor de Deus, cara. Imagina os caras falar pra ele, meu, 4 horas da tarde, falar, amigão, encerra hoje. O quê? Não, é amanhã. Fala, não, cara, é hoje. Fala, não, tá louco, é amanhã. Fala, não, olha lá, tá todo mundo encerrando hoje. Ai, cara. Complicado, mas seria pouco surpreendente, não? Seria. Mas é complicada a situação aí do Brandon Beane angariando alguns haters nessa última semana, principalmente hoje. São esses últimos dias. Com certeza. Mas o Bruno Milioni,
Brandon Beane ou com Brandon Beane ou sem Brandon Beane, o jogo continua. E o Buffalo Bills recebeu o Kansas City Chiefs nesse último domingo e venceu, né? 28-21, né? Manteve a sequência. Normalmente está 6-2, segue em busca da divisão, né? Que acabou deixando escapar ali. O D ia estar bem ainda, mas infelizmente, né, vacilou. E bom, o que é que tu achou dessa partida aí de maneira geral? Gostou da atuação do time? Gostei. Se a gente for falar no geral, eu gostei sim, cara. Gostei, acho que até mesmo na questão ofensiva, eu fiquei feliz até um pouco do que eu vi. Óbvio que com algumas ressalvas, com chamadas ainda conservadoras, algumas chamadas que me irritam demais. Queria tanto tirar o scream do playbook do Brady, mas assim, eu sei que se tirar também, o que a gente tem para ajudar, né? Mas enfim, cara, gostei. No geral, eu gostei sim. Achei que o nosso ataque fluiu. Alguns momentos a gente poderia ter aproveitado muito mais, mas a nossa defesa, a gente tinha mencionado ela no jogo dos Panthers, né? De que entrou com sangue, de que entrou com vontade. E eu gostei da nossa defesa novamente. Cara, eu achei que foi muito empolgante ver que a nossa secundária parece que tá tomando uma forma, sabe? Eu acho que Kansas City era um bom jogo para se ver isso, porque são jogadores rápidos, são jogadores que criam separações, e a gente até viu isso, né, separações ocorrendo, mas assim, a nossa secundária até que foi firme, cara. Gostei bastante de ver alguns jogadores que a gente vai mencionar aqui, não vou dar spoiler, mas gostei de muitos jogadores na defesa aqui que mostraram um bom desempenho. Então, eu gostei dessa continuidade da defesa do jogo dos Panthers para o jogo do Kansas City Chiefs. Gostei do que o nosso ataque conseguiu fazer, mas o nosso ataque, para mim, novamente, ficou focado naquilo que a gente falou do bom jogo do Josh Allen, né? Então, para aqueles que imaginam, que estavam até comentando que Josh Allen está jogando bem, que nossa, que seria até melhor colocar o Trubisky, eu digo para vocês que se tivesse Trubisky ali, esse jogo não teria acontecido da forma que ocorreu. Isso eu tenho minha 100% de certeza. Então eu gostei sim, cara. Um jogo digno de Bills e Chiefs, né? Que sempre é acirrado, que sempre é um jogo excelente de se assistir. Então acho que essa rivalidade ainda continua muito firme. Então, cara, foi um jogo digno de Bills e Chiefs. Com certeza. O ataque se manteve na mesma pegada de sempre, né? Que a gente sabe. Um jogo corrido bem forte, bem sólido, né? O Allen utilizando um bom jogo dele, infelizmente, né? Porque diferente de uma partida em que a gente falou que era o Trubisky no lugar do Allen e Bills ganhavam do mesmo jeito, né? Contra o Carolina Panthers. Aqui não é assim que funciona, sabe? Aqui que a gente percebe a diferença do bom quarterback pro quarterback mais ou menos. Isso. O Allen terminou com 23, 26 passes. Eu acho que é a melhor média dele aqui nessa temporada, provavelmente, né? Até porque, se a gente for ver a quantidade de passes que ele dá por jogo, tem sido baixas, né? Ele não vem passando como outros tempos, mas ele foi muito bem nesse jogo, né? Fez 2 TDs correndo também, lançou uma bola pro Dawson Knox, mas é muito isso que a gente falou, né? O jogo corrido funcionando, é o James Cook mais uma vez conseguindo fazer uma baita partida, né? Mais de 100 jardas, 114 jardas nesse jogo. Ele foi até utilizado no, no jogo aéreo também dessa vez, né? Coisa que não aconteceu há muito tempo. E é o que a gente falou antes, né? O tal do Everybody Eats tá sendo Everybody Eats com um asterisco, né? Uhum. Porque se o Everybody Eats é passar para tudo em geral, realmente, né? Realmente
Eles passaram para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eles realmente passaram a bola para 10 jogadores. 10 jogadores tiveram alvos. Incrivelmente, todos receberam um passe. Mas todos completaram a recepção. Mas, cara, quando a gente vê que jogaram a bola para 10 jogadores e desses 10 jogadores, 8 tiveram dois ou menos alvos, esse Everybody aí tá assim esquisito, né? Tá meio descompensado esse Everybody aí, né? Tá Postou a foto desbalanceado. bonitinha de todo mundo lá, mas esse Everybody tá desbalanceado. O que, no fim das contas, na nossa condição atual, não é ruim, né? Porque a gente tá passando pros confiáveis. Tá passando Exato. pro Kincaid, que tá sendo muito confiável nessa temporada, tá jogando muito bem. Tá passando pro Khalil Shakir, que é, no fim das contas, o principal receiver da equipe, né? Com certeza. O outro que se destaca também, né? Se destacou bem, é o Jackson Howard de novo, né? Recebendo uma boa bola. Na verdade, os Tyrands estão sendo bem utilizados no fim das contas, né? O Knox também teve uma recepção ali. Mas por aí, né? Não tem muito segredo. Um TD no Kincaid, em que ele deixa o adversário no chão, né? O cara escorregou, mas acabou ficando no chão. Um TD simples. É aquilo que eu falo. Simples e bonito esse tipo de TD. Mas é do jeito que a gente deve fazer, né? 7 pontos no primeiro quarto, 14 no segundo, 7 no terceiro e nenhum no último. Né? Nessa brincadeira aí, tiveram 2 chamadas que geraram uma certa polêmica ali no meio, né? Se tiver outra aí, tu me avisa, Miliane, que eu não sei se eu esqueci. Mas a primeira, não sei se é essa ordem também, é uma 4-2, eu acho, que não dá em nada, porque não. o Shaqiri tá encaixotado no meio dos defensores de Kansas City. Sim. E a outra é um chute do Matt Prater, né, que acaba não... Um field goal, né? Acaba não entrando ali. E aí é turnover on downs, aí o Kansas City Chiefs recebe a bola, né? Foi na 4-2, se eu não me engano, né? Que eles pegam a bola e conseguem fazer o touchdown, eu acho, né? Sim, é a primeira campanha do Chiefs que leva um touchdown, né? Cara, esse tipo de lance, eu não julgo as chamadas, tá? Eu sou um cara que quem acompanha sabe que eu gosto dessa agressividade. Só que, Sim. cara, pra ter essa agressividade, tem que ter um bom desenho pra esse tipo de jogada, né? Coisa que a gente não anda tendo na sua melhor forma, né? Então, no fim das contas, faz sentido chamar esse tipo de jogada? Cara, não sei se faz. Mas, no fim das contas, funcionou, né? No fim das contas, funcionou. Mas, Mas, assim, sobre essa parte da agressividade, eu também concordo com você plenamente. Eu sou super a favor disso. Adoro o Dan Campbell. Então, tipo, cara, eu gosto dessa agressividade, gosto, cara. Uma 4-2, um jogo contra Kansas City Chiefs, acho muito aceitável você ir. Acho muito, muito aceitável mesmo você fazer alguma coisa, porque em questão de respeito até mesmo ao outro time. Então, a respeito de que você tem que pontuar e você mostra que você tem que pontuar contra um Kansas City. Então, beleza, acho ótimo. Mas é que nem você mesmo mencionou, cara. Numa chamada assim, você tem que ter uma jogada que seja muito bem desenhada para você ter certeza 100% de que vai acontecer alguma coisa. Então, você pode até perceber, o Kansas City mesmo faz isso, cara. O Kansas City, 4-17, 4-15, os caras conseguem passe. E, assim, cai sobre a questão das chamadas, né, do Reid, cara, de escolher boas chamadas para momentos decisivos como esse. Então, acho que ir para 4-2 é ridículo? Não, não acho ridículo, acho plausível. Contra esse jogo, acho plausível. Mas, cara, você precisa fazer uma jogada melhor. Aí entra aquele lance, você já não tem um wide receiver que cria uma separação muito boa, um wide receiver número 1, né, graças ao Sr. Bailey. Mas, cara,
Então faça alguma outra coisa. Uma 4-2 não dava para tentar uma corrida pelo James Cook? Sei lá, sabe? O cara, tu tá jogando bem. Não dá pra gente fazer uma jogada bem desenhada para essa corrida. E assim, eu não me lembro se nessa 4-2 se o James Cook tá alinhado com a gente. Mas na maioria dessas, o James Cook sempre tá de fora, cara. Por que não deixar ele alinhado? Mesmo que seja um passe, mas deixa ele alinhado para que a defesa imagine de que possa vir uma corrida. Sabe? Então eu vejo que em diversas chamadas que são passes, o Cook não tá alinhado, cara. Por que não fazer isso só para você enganar? Então, não sei, uma 4-2 naquele momento ali, eu teria ido com uma corrida. Por esse quesito de que eu acho que o Cook tá jogando bem, acho que daria para fazer. Então, eu concordo com você plenamente. Cara, não acho um erro nisso, não. Acho muito, muito coerente, cara. Nosso ataque tá totalmente focado mesmo, né, nessa parte de Tyrants. Os nossos Tyrants estão jogando bem, Kincaid, o Reeves, cara, estão jogando bem, são os caras com quem a gente tá podendo confiar. Khalil Shakir, que cada vez mais vai ganhando meu amor, cada vez mais vai ganhando meu respeito. Então, assim, é um cara extremamente ponta firme. Infelizmente, a gente está tendo uma decadência do Coleman, assim, né? Que teve ali uma aparição ou outra, mas, cara, que triste, porque era um garoto que eu botava tanta vontade mesmo, assim, de que ele pudesse crescer, mas o Coleman, infelizmente, não está demonstrando isso. Então, infelizmente, não tem como a gente contar com ele. Não tivemos, novamente, passes para o James Cook, né, cara? Gostaria que isso voltasse. Então, assim, rolou esse ataque? Rolou, cara, aconteceu. O passe para o Kincaid, para o TD, foi uma coisa que eu já não via há muito tempo, que é um passe para um recebedor nosso livre, sabe? Então, tipo, puta, isso foi um brilho para os olhos aí de novo, de tipo, nossa, fazia tanto tempo que eu não vi um passe pro Allen, assim, coitado, que eu acho que nem ele, o coração dele leve, assim, tipo, é um cara livre, receba a bola, sabe? E isso foi bom de se ver, assim. Então, foi um ataque concreto, vai. Rolou, funcionou. Fico preocupado sim para os próximos jogos. Não acho que isso sempre vai acontecer, até porque a gente viu em jogos que não aconteceram. Acho que novamente a gente precisa aproveitar. Eu entendo que essa 4-2 que a gente tentou é a tentativa disso, mas a gente precisa tentar aproveitar sempre pontuar. Nossa defesa está dando oportunidade para a gente disso. Né, no jogo, em outros jogos a defesa também deu essa oportunidade, a gente não conseguiu fazer. Eu sempre vou dizer, cara, a gente sempre precisa tentar pontuar, nem que seja pelo menos 3 pontos. Nosso ataque precisa dessa agressividade, realmente. Mas não é culpa dos. Eu vou até dizer assim, não é culpa dos nossos jogadores, cara. Vou colocar no plural, assim, até mesmo os wide receivers. Cada um tem a sua características. E eles têm as características deles, cara. Eles não conseguem ter separação. É uma coisa que não adianta tentar ficar colocando que o Coleman do nada vai virar um cara extremamente ágil, rápido e com separação, cara. Não é o porte dele, velho. Não é a característica dele. Então cai sim sobre a nossa coordenação, que novamente eu vou mencionar assim aqui, é culpa sobre deles, entendeu? Então, beleza. Mas é com que a gente tem que conviver, velho. Realmente, fazia tempo que a gente não viu um passe desse, um cara livre, mas é complicado. O Coleman tá no maior clima de fim de festa da história, né, bicho? Tá uma sensação esquisita ali com ele em campo, né? Mas, no fim das contas, não, né? Meteram 28 pontos e quando perguntarem se tá funcionando o jogo, tá funcionando. 40 pontos no Carolina Panthers, meteram 28 nos Chiefs. Quem é que vai falar que não tá funcionando? Eu falo, não funcionou contra o Falcons, nem contra... Foi uma merda. Mas tudo bem. Exatamente. Faz parte também. Pois então, Milione, a gente vai agora para a parte que eu acho que realmente foi a grande responsável por essa vitória, porque apesar do ataque meter 28 pontos, essa defesa fez um trabalho muito bom nessa partida, né? Então, tem umas grandes coisas a comentar aqui nesse jogo. E, bom, a primeira coisa que eu gostaria de trazer é que, cara,
conseguimos pressionar o quarterback. Que milagre é esse, maluco? Que isso? O que foi que aconteceu? A gente que nem conseguia tocar no Mahomes na maioria das vezes. Joey Bosa e Greg Rousseau fizeram um trabalho impressionante nessa partida, né? O Bosa tá jogando barbaridades, né? Tá o fino da bola, nosso glorioso Joey Bosa. O Nareba tá jogando muito. Cara. E Greg Rousseau saiu com 1000 sec, dividiu com o Hoyt. O Benford conseguiu um depois, mas a gente fala dos corners daqui a pouco. Walker Dwayne Walker, né, se destacando bastante pelo meio da linha. E ele vai ter, né, que se destacar diante das faltas. Agora, sobre essa linha, apesar desse grande desempenho, né, o Russell ainda conseguiu 4 QB hits, o Bolsa 5 foi uma grande atuação dos dois, diga-se de passagem, né? Mas é impressionante, né, o Medione? A paz, ela não é uma opção, né? Porque algo que estava funcionando muito bem foi a entrada do Michael Hoyt. O Michael Hoyt entrou, jogou muito bem, uma partida e meia, basicamente. Até que ele sai com lesão no Aquiles, fora da temporada. Olha que tragédia. E aí, cara, com o Michael Hoyt fora da temporada, para o seguinte, irmão. Landon Jackson vai ter que voltar, né? Nossa. Ele que estava sendo relacionado para os jogos, né? Estava sendo ativado. O Hoyt voltou da suspensão, né? Pegou o lugar dele e agora o Hoyt se machucou. Agora, cara, basta ver se o Landon Jackson consegue fazer alguma coisa, né? Porque até o momento, desempenho terrível dele, né? Não falo nem em jogo, em tudo, né? Provavelmente nem treinando bem ele tá, para não ser nem minimamente ativado, né? Cara, na verdade, você fala voltar pra mim até iniciar, né? Porque, cara, você não vê nada do Landon Jackson, nada. Era um cara que a gente até mencionava bastante, né? A gente até falou, né, na época de draft, tudo. Falei, cara, era um cara que parecia ter isso não diminui, o cara deve ter um coração imenso, é um cara que tem vontade, mas não tá conseguindo aparecer, cara. Então agora é o momento dele, é o momento que realmente, vamos lá, Landon Jackson, tá na hora de fazer seu nome. E é esse momento, cara. Realmente foi uma perda que triste, cara. Hoyt foi uma coisa que eu não tava colocando muita fé, na verdade, na contratação, tudo, até a gente mesmo mencionou, né, perguntamos para pessoas, né, que o Hoyt era dos Rams, né, só para mim. Foi isso. O Hoyt mesmo que a gente perguntou pra galera dos Rams e, tipo, era um cara dali, não caga e não cheira. Entretanto, quando entrou, cara, pra mim, putz, criou, sim, momentos muito bons, porque ele conseguiu até liberar espaço para que o Bolsa conseguisse aparecer, para que outros caras conseguissem aparecer. Então, tipo, pô, ajudou demais a nossa defesa. E aí, a alegria de pobre dura pouco, né, cara? Porque aí vai lá e machuca fora da temporada. Então, o nosso esteroide man aí, que já tinha ficado já fora do tempo por causa dos esteroides, infelizmente, vai lá e acontece isso. Mas beleza, pelo menos o Hoyt, a gente tinha um contratinho de 3 anos, se eu não estiver enganado, né? Então, pelo menos a gente tem mais aí 2 aninhos dele aí pela frente. Mas é um cara que mostra uma profissionalidade muito grande, cara, porque mesmo se machucando, ele não quis sair de campo, ele não quis sair ali da área dos jogadores, ele continuou ali conversando com o pessoal. Tem isso até na gravação do jogo, dá para todo mundo ver. Ele não sai, ele quer continuar ali. Então, cara, eu gosto muito disso nos jogadores, eu gosto muito desse profissionalismo mesmo, cara, de tipo, de estar lhe dando uma força mesmo. O cara sabe que ele não vai conseguir jogar mais, mas ele tá lhe dando uma força. Então, acho isso essencial, cara. E eu acho que ele vai poder ainda continuar ajudando a gente por trás das câmeras, por trás ali dos jogos, dando a sua experiência mesmo, né? Esperamos que o Landon Jackson apareça. E sobre o fato da nossa defesa estar conseguindo aparecer, cara, no sacks,
Isso se diz muito sobre uma mudança que, para mim, a defesa está tendo, que é realmente na secundária, que é uma coisa muito complicada para a gente, uma coisa que a gente estava sofrendo demais com isso. Não estou querendo criar tantas esperanças assim, cara, mas novamente vemos o Mad Max aparecendo, cara, e assim, conseguindo, conseguindo acompanhar jogadores rápidos, conseguindo, sabe, realmente proteger ali os passes. E Bishop também, que eu vou ter que falar bastante sobre ele aqui ainda, cara. Eu acho que, cara, o Bishop teve um jogo imenso, teve um jogo muito bom mesmo. E a nossa defesa conseguir conseguir fazer o sack ali no Patrick Mahomes cai sobre a nossa secundária, porque como ele não consegue ter passes rápidos, ele tem que segurar a bola por mais tempo, e é exatamente esse tempo que a nossa defesa precisava, é exatamente esse tempo que os nossos pass rush precisavam, cara. Eu já mencionei isso nos outros jogos, nos jogos que a gente estava sofrendo. Realmente, o que não dava, a nossa defesa estava chegando muito próximo, a nossa linha defensiva estava conseguindo chegar muito próximo, mas a bola sempre saía deles, porque tinha alguém livre. A nossa secundária precisava fazer alguma coisa para que esse tempo conseguisse aumentar um pouquinho mais. E esse aumentar um pouquinho mais que foi que conseguiu fazer agora com que o Bolsa conseguisse finalmente amassar, né, os quarterbacks. Então, realmente eu tô começando a ter um pouco de foguinho no coração, assim, um pouco de aquecimento no nosso coração nessa parte que tanto era a gente era tanto massacrado, né? Então, cara, ver essa defesa jogando contra o Kansas City Chiefs foi sim esperançoso. Obviamente tem coisas que ainda precisam melhorar, faltas desnecessárias. Cara, 4ª para 15 e o Kansas City Chiefs ainda consegue converter, então é ridículo isso, você fica puto com isso. Mas ao todo, se a gente for resumir ao todo, foi uma defesa muito boa, sim. Sempre, que nem eu falei, críticas a gente sempre vai ter, cara, a gente não pode deixar uma 4ª para 15 acontecer, pelo amor de Deus, mas isso para mim ainda cai mais sobre a questão da eficiência mesmo do adversário, tá? Nesse caso, cai mais para mim na questão da eficiência do adversário, do Andy Reid, de saber fazer as suas chamadas, de ter um Patrick Mahomes, que é assim um QB de elite, um dos maiores aí da atualidade. Então cai mais para mim sobre isso do que hoje, atualmente, sobre o que a nossa defesa jogou nesse domingo, cara. Então, quando a gente critica, a gente tem que quando joga mal a gente tem que criticar, mas quando joga bem também a gente tem que aplaudir. E eu tô aplaudindo sim essa nossa defesa que jogou muito bem. Com certeza. Aí, cara, quando a gente vê a defesa, claro, né? A gente comentou já semana passada que é inevitável, cara. Isso faz parte do estilo de jogo que os Bills adotam, né? Ele vai levar bolas longas, é inevitável. Toda partida vai ter alguém sozinho lá. É claro que uma quarta descida tão longa como essa não é o ideal, né? Mas, cara, infelizmente, a gente falou assim, passado, a gente tem que só aceitar porque vai acontecer. Em algum momento vai acontecer, inevitável. E essa foi só uma delas, né? Porque, por exemplo, teve uma terceira descida, se não me engano, ou era a segunda, sei lá, que o Mahomes estava encaixotado antes da linha de 10 jardas. Aí ele consegue um passe pro Kelsey que vai lá na linha de 40, basicamente, sabe? Sim. O Rice, o Worth, volta e meia conseguiram umas bolas ali completamente livres, né? Essas coisas vão acontecer. Mas, contanto que elas não se tornem comum, né? Que elas continuem sendo exceções durante o jogo, como tá sendo, beleza, né? Mas, cara, outro ponto sobre essa defesa que não tem como não falar sobre a qualidade imensa dos nossos defensive backs, né? Tirando os nossos linebackers, o Milano e o Bernardo, que inclusive voltaram, né? Eles
fizeram lá seu trabalho, mas, cara, o destaque aqui não tem como não ser, né? Os dois cornerbacks que jogaram barbaridade, o Benford e o Harrison. O Harrison, inclusive, que ainda tá revezando com o Tredavious White, mas a parada é a seguinte, o Tredavious White, na última partida, jogou X, a porcentagem X, né? O Harrison jogou 35%, 30 e pouco. Nessa já aumentou, né? Cada um jogou 50%. Bora ver se contra os Dolphins continua aumentando. E, cara, que partida absurda de Cole Bishop, né? O cara tava monstruoso em campo, moleque. Em cada ambiente, ele tava lá se fazendo um presente gigantesco, né? Cara, é até doido falar, né, que o Poyer ele tá jogando melhor do que com o Rap. Sim. E não dá nem pra falar que o Rap não tá jogando melhor que o Rap já. Que o Poyer não tá jogando melhor que o Rap, porque o Rap tá jogando muito mal, né? Então, não surpreende se o Poyer estiver fazendo o mínimo, né? Mas, pô, que partidaça desses caras aí, velho. O Helston mostrando para o que foi draftado, né? Acompanhando o Worth passo a passo, conseguindo desviar a bola, conseguindo uma interceptação do Mahomes na velocidade. Pô, que partida absurda desses caras, né? Que jogo fenomenal deles. Fenomenal, cara. Pô, tem uma coisa gostosa de assistir para quem quiser, cara. Veja só a jogada. Tem um short, cara, que acho que foi os Bills mesmo que postaram dessa jogada do Worth e do Harrison, em que o passe é pro Worth e ele consegue acompanhar ele. Cara, aquilo ali é uma aula de cornerback. De verdade, aquilo é uma aula, cara. A corrida de costa, lateral, você consegue ver exatamente aquele treino que se faz, até que tem no draft, que faz a análise ali. Cara, é aquilo ali perfeito. Corre de costa, lateral, virou. Cara, é lindo, lindo. Nossa, eu não sei se é porque a gente tava com uma falta tão grande de cornerback, assim, tipo, que conseguisse jogar bem no lugar do Tredavious White, que, cara, foi muito bonito mesmo. Então, o Harrison, para mim, tá sendo um brilho para os olhos aí. E o melhor de tudo, assim, para mim, é que até agora ele ainda não cometeu uma falta. E isso seria muito fácil de acontecer com um rookie, cara, principalmente na ala de cornerback, porque você ter uma puxada, principalmente nessa hora de você ter uma segurada, mas ele não tá precisando fazer isso porque a velocidade dele tá compensando, ele tá conseguindo acompanhar tranquilamente. Então, cara, que sensacional. E Cole Bishop, cara, que jogo imenso desse moleque. Jogou muito. E o lance dele tá jogando melhor com o Power, que o Celel mencionou, cara, eu acho que isso cai até mesmo sim em cima do Power, na questão de que, se você vê nos jogos, o Power dá os toques para ele. Então, eu não sei se o Power talvez dê uma segurança para ele, né? De tipo, cara, pode ir, eu seguro aqui, sabe? Ele dá umas chamadas. Então, a experiência do Power, e eu não acho o Power ruim, é óbvio, tá mais velho, mas eu sempre gostei do Power, né? Como nosso safety. Então, eu acho que essa experiência dele, cara, é sensacional. Então, para mim, cai sim sobre ele, sobre essa questão de experiência e de confiança que ele dá pro Bishop de conseguir, pode sair, pode ir para frente, pode ir para lateral que eu cuido daqui. Coisa que eu acho que ele não estava tendo com o Rap. Então, acho que isso acabou casando, assim, sabe? Eu sou suspeito para falar, cara. Eu gosto muito de defesa e gosto muito das alas de DB. Então, cara, foi gostoso. Foi gostoso de assistir. Realmente. E se era uma preocupação, né, sobre... A gente falando, né, se essa defesa ia conseguir acompanhar os caras, né, nessa partida, já que eles têm um ataque bem veloz, explosivo, né, e eles mostraram que conseguem fazer o serviço, né, eles, das contas, cara. Buffalo tem a chave para ganhar do Kansas City, né? O Buffalo consegue ganhar do Kansas City. O problema é que na hora H as coisas simplesmente não funcionam, né? Por exemplo, parece que chegou num ponto em que o psicológico hoje é o que mais afeta, né? A gente viu na última temporada. Chegou nos playoffs, o jogo, o Buffalo tava com as pernas tremendo, né? Tá claramente para ver que o time tava muito nervoso em campo. Né? Isso aí acho que hoje prejudica mais do que qualidade da equipe. Mesmo que a nossa equipe tenha
pelo menos para mim, no quesito recebedores e tal, tenha diminuído a qualidade do ano passado para cá, em bola jogada, né? Eu acho que essa questão, esse fator psicológico influenciar mais do que o fator técnico hoje em dia. E porque e aí a gente começa a ver isso refletido, né? Vide quando a gente vê o Epeneza engolindo o Mahomes dando um teco porrada, provavelmente nenhum jogador da NFL fez isso na vida, né? E aí, Coisa linda, hein? os caras chegam macios no Mahomes, né? Então é até surpreendente. O ainda é o Epeneza, mano, chegando dando essa porrada. É verdade mesmo. Não sei o que é mais surpreendente, Mahomes tomar essa porrada ou ser o Epeneza bater. Esse Epeneza, se é aposta, meu amigo, isso aí tá lá nas alturas, a odd tá lá em cima. É verdade. Mas, cara, é um desempenho interessante muito da equipe e, cara, é importante citar, né? O McDermott voltou a chamar a defesa e a defesa tá reagindo bem, né? Sim. Aí eu faço a pergunta, o Milhone, pra gente fechar aqui a defesa. O senhor já está sentindo o dedo do McDermott? Sim, tô, cara, tô. É difícil, né? Tá, tem que engolir, cara. Tem que engolir. Infelizmente, não gostaria de engolir isso, mas tem que engolir, cara. McDermott, estou sentindo o dedo lá, ele. Estou sentindo o dedo do McDermott, sim, cara. Mas. Tá, podemos pegar o McDermott para defensivo, para coordenador defensivo, não pode liberar o espaço para head coach. Porque, cara, como a gente mencionou no jogo passado, como coordenador defensivo, o McDermott é bom, cara, ele sabe o que tá fazendo. Não dá pra gente tirar ele disso, não. Ele é um bom coordenador defensivo, cara. Para mim, ele só não é bom como head coach. Mas, sim, a pergunta lá, eu estou sentindo o dedo de Sr. McDermott. Você não tá sentindo, não, Célio? Mas com certeza. Tem segredo. Mesmo com as suas ressalvas do Mr. McDermott, mas realmente deu uma energia para essa defesa, né? Tava sinistra. Mas, o Milhone, o senhor separou aí os seus destaques. Podemos seguir? Com certeza. Vamos lá então, vamos começar com o tradicional. O MVP, o melhor jogador dessa partida pelo Buffalo Bills. Pode começar, o Brunão. Quem é o seu MVP? Cara, eu vou fugir do óbvio de Josh Allen, até porque, assim, os TDs do Josh foram no push-push, não tô querendo diminuir isso, mas né, foi um jogo bom dele de passe, graças a Deus foi o melhor jogo dele que eu acho que ele deve ter passado, os caras conseguiram liberar um pouco de espaço para ele, mas eu vou fugir um pouco da questão do Josh Allen e vou dar o MVP pro Cole Bishop, cara. Eu vou dar o MVP pro Cole Bishop porque realmente se a gente mencionou, se as coisas não fluíram no ataque do Kansas City é por causa que sim cai sobre a nossa defesa e a nossa secundária conseguiu fazer alguma coisa. E o Cole Bishop teve um jogo sensacional, conseguiu estar em praticamente tudo em que ele precisava, tá? Então ele teve 7 tackles, cara, 4 solos, um tackle para perda de jardas, 4 passes defendidos, a interceptação do Harrison, se não fosse dele, o Bishop estava lá. Então ele tava ali naquele momento, sabe? Ele tava meio Julius do todo mundo daí, o Chris, cara. Quando você menos esperar, eu vou estar lá. Então nas imagens você pode ver o Cole Bishop tá lá. Então o moleque tava aparecendo na foto, tava ali aparecendo. Então para mim o MVP vai para o senhor Cole Bishop. Com certeza, é o meu MVP também. A minha lista tava assim, ou é o MVP, eu ia dar o MVP para alguém da defesa. Para mim isso aqui tava claro. Beleza. Eu fiz o seguinte raciocínio, quem eu acho que foi mais importante nessa última partida? Bishop, na minha lista tava Rousseau e Bolsa, pensei no Hairston, eu, no fim das contas eu cheguei à conclusão que o, o, o bicho merecia ser MVP dessa semana. Vamos lá agora de. Deixa eu ver. Teco.
Vamos de tudo, Thomas. Vai de jogada ofensiva. Então, a minha melhor jogada ofensiva, ela nem foi a mais importante no fim das contas, né? Ela ajudou a abrir caminhos ali, mas ela não resultou, evidentemente, ela por si só. A minha jogada aí é um lance em que o Allen tá com a bola, ele é pressionado, ele faz a progressão da jogada, lança aquele shovel pass, aquele passezinho largado, maroto, e o Jackson Hollis faz essa recepção. E, cara, todo o shovel pass assim, eu acho que é muito bonito e, cara, no fim das contas, o Allen tá dando direto esse tipo de passe, né? Ele tá ficando viciado nessa história. Tá, ele tá viciado. E aí, todo mas por essa oportunidade ele dá, né, esse tipo de passe. E aí, pô, essa é a minha jogada aí. Dessa vez eu dou essa moral aí pro Howes, pro Allen, pela plasticidade, né? Eu já elegi pela efetividade, hoje eu vou eleger pela plasticidade da jogada. Qual o teu do Thomas aí? Sensacional. Cara, essa realmente é uma das jogadas que também passou pela minha cabeça por causa da questão da beleza também. Se não me engano, era uma terceira descida, então, tipo, pô, arriscado e tudo, mas, pô, Josh Allen, que nem você falou, ficou viciado nisso, acho legal, gosto, acho que ficou bonito pro jogo. E é eficiente também, cara, porque é um passe que realmente tem que ser esse para ser encaixado, não pode ser um passe rápido, não pode ser um passe baixo, então é um passe eficiente. Mas a minha o Thomas vai ficar para o TD do Kincaid, o primeiro TD que a gente tem, pela questão de que eu já mencionei aqui, cara, fazia tempo que a gente não tinha um TD onde o jogador estava livre, cara. Então isso para mim foi um brilho nos olhos, por mais que teve ali a questão dos jogadores defensivos do Kansas City ter caído, né, tipo, eles se trombaram ali, mas cara, achei isso muito bonito, então para mim vai ficar o primeiro TD que a gente teve, era uma 3ª para 8, então eu estava esperando um passe mais curto, estava esperando praticamente o que a gente sempre tem, né? Estava esperando um passe curto ali para o Khalil Shakir, estava esperando alguma coisa, uma corrida do Cook, mas não, foi um passe ali bonito para o Kincaid, então uma 3ª para 8, foi ali no primeiro tempo, uns 8 minutos, e um passe de 23 jardas, cara. Então, Kincaid no seu modo Frozen, livre estou, vou ficar com esse para mim. É isso, bom momento também. Vamos de tackle do Bruce, melhor jogada defensiva. Vamos lá, o Milione, qual o seu tackle do Bruce nesse jogo? Tackle do Bruce eu fiquei de verdade, eu fiquei entre várias jogadas, mas eu separei duas e uma delas ficou para mim como um momento empolgante. E a outra eu peguei Peraí, rapidão, Milione. Eu tenho 2 jogadas. Qual a chance de ser a mesma? A gente vai descobrir. Se a tua for uma, a gente já sabe que a minha vai ser a outra. Putz! E aí, engraçado porque assim, a probabilidade de que só for a outra, a minha de empolgante vai ter sido essa. Tem grande chance de ser a mesma. É uma possibilidade alta, cara. É uma possibilidade alta. Manda lá o teu tackle do Bruce. O meu eu fiquei com o sec do Bolsa no Mahomes, cara. Eu fiquei com o sec do Bolsa no Mahomes. Cara, era 4º tempo, sabe? 2-8, 14 minutos e 53 ali, sabe? Placar 3-28. Cara, tava muito tenso. E esse sec do Bolsa foi lindo, cara. Foi lindo. Uma mãozinha aqui, ó, separando, desvia. Cara, ele pega o Mahomes e isso é para perder de jardas e, cara, deixa o Mahomes e o Kansas City numa sinuca, né? Numa boca de sinuca, cara, ficou perfeito. Infelizmente, depois é convertido uma 4ª para 15 nessa mesma jogada, mas o sec do Bolsa para mim foi maravilhoso, cara. Então, para mim, foi digno de Sr. Bruce Smith.
Realmente, baita jogada. O meu tackle do Bruce, eu vou no simples, eu vou ser direto. Eu vou no fácil e vou com a interceptação do Hairston. No Mahomes. Essa é a E minha segunda. era tá no meu pensamento aqui, e aí, cara, um grande momento e tal que demonstra o porquê ele foi selecionado, né, para isso também. Um grande momento do nosso Maxwell Hairston. Vamos finalizar com o nosso Dom Bibi, um grande momento dessa partida. Cara, o meu Dom Bibi aqui é simples, tá? É o tackle do Ebenezer. no, no Mahomes, não teve jeito. Teve jeito. Menção aí para o nosso glorioso Ebenezer. Um momento de incrível satisfação aí. Sem segredos pro Dom Bibi dessa semana. Com certeza, sem segredos. Cara, pra mim o meu também tava sendo esse. Pô, foi um puto momento empolgante, cara. Mas eu tava entre dois. E eu acabei escolhendo a interceptação do Harrison, que você escolheu como. A tackle do Bruce, cara. Pra mim foi a interceptação do Harrison, então, que eu deixei como meu momento. Dom Bibi, que ali no quarto tempo, cara, também, né? Empolgadaço, aquele medo, pra 21-8. Se consegue a bola ali, filho, tá, né, tava lascado. Então, a interceptação do Harrison, né, que fez um jogaço também. Então, para mim, ficou acabando sendo essa. Mas eu tava muito querendo colocar o Epeneza dando tackle no Mahomes. Realmente, são dois lances que mereciam esse Dom Bibi dessa semana. Muito bem, o Bruno Milioni. Muito obrigado por mais uma participação. Tamo junto. Que isso, cara. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter participado. Agradeço por estar podendo participar desse episódio aí de tanto alívio e felicidade para nós. Esperamos que no próximo também estejamos aliviados e felizes. Mas é isso aí, agradeço a todo mundo. Muito obrigado, Celeu, e valeu. Isso aí, Cobius. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @blog dos Bios, se inscrever aqui no canal, dar o like no vídeo, que ajuda demais. Valeu demais a todo mundo. Go Bills e até a próxima.